Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Máfia da Empatia, um podcast que fala sobre as competências humanas, entre as quais a empatia e como elas se intercruzam no futuro do trabalho. Estamos a filmar este episódio no Ubo, o nosso parceiro para o podcast da Empatia, e hoje temos connosco uma convidada especial. Vamos falar sobre a área da energia e temos connosco a Cristina. Bem-vinda, Cristina. Olá. Podes, por favor, apresentar e dizer-nos um pouco mais sobre ti? Sim, antes de mais, muito obrigada aqui pelo convite. É sempre um gosto também estar aqui no Ubo. Geralmente eu venho muito pela altura do Natal, quer pelas atividades que o Ubo organiza, até também para comprar algumas prendinhas, porque há aqui alguns... Eu lembro-me dos terráceos que vim cá de propósito para comprar, para oferecer à família. Por isso, antes de mais, obrigada. Passando então à Cristina, sou Cristina Figueiredo, sou casada, tenho 2 filhos adolescentes, 2 rapazes, super cúmplices e sou muito dedicada à família também. E é isso. E o que é que fazes, Cristina? O que é que eu faço? Eu comecei a minha carreira na área de engenharia, tirei o curso de engenharia, mas desde logo tive muita curiosidade pela parte de gestão e tirei uma especialização em gestão de empresas. Trabalhei cerca de 18 anos na consultoria e aí fui evoluindo sendo consultora, passando pelos vários escalões, até ser gestora de projetos, gestora de clientes, gestora de programa. Foi uma experiência muito enriquecedora e hoje em dia eu também digo às pessoas com quem colaboro e principalmente àqueles trainees que nós temos muitas vezes nas empresas, que é uma boa escola. Continuo a dizer, é exigente, mas é uma boa escola. Ok, boa. Hoje em dia, e há cerca de 7 anos, estou na Galp. Estive sempre na área de IT, a fazer funções também diversas, dentro da área de operações, gestão de serviços, gestão de projeto, parte do workplace, infraestruturas. Atualmente estou responsável pela área de estratégia e portfólio. E o que é isto? O portfólio é muito fazer a ponte entre as equipas do IT e as equipas de negócio, a identificar projetos que necessitam das nossas valências e trabalhamos aqui muito em colaboração para entregar algo. Paralelamente e também na Galp faço programas de mentoria, estou inscrita quer como mentee, mas também como mentora e dá-me um gozo enorme trabalhar com pessoas e ter esta oportunidade de partilha e de interligação. Para complementar essa minha parte mais virada para as pessoas, estou a tirar o Practitioner em PNL, neste momento, estou a terminar e tem sido muito enriquecedor. Que viagem tão gira. Sim. Começaste pela área da engenharia, que é uma área mais onde técnica. nem sempre há assim tantas mulheres, não é? Sim. Trabalhas também numa área ligada à tecnologia, onde também ainda é um mundo onde é preciso desbravar ainda muito caminho na parte mais feminina, mas tens muito esse lado ligado à parte das pessoas que te muito move humana. E que gostas muito. E que bom que vamos então falar um bocadinho também sobre competências humanas aqui hoje, Boa. sobre esse Vamos tema. a isso. E começava por te perguntar então, se tu pudesses descrever empatia em 3 palavras, quais seriam as 3 palavras que tu definirias empatia? Empatia, antes que mais, eu associo a empatia muito à escuta ativa. Nós estamos cada vez mais numa sociedade e num ambiente onde temos de estar sempre on, mas nunca estamos presentes. Eu acho que é fundamental a escuta ativa e realmente compreender o outro. E aí podemos ir para o segundo vetor, que seria a consciência. Ter consciência do que é que a outra pessoa necessita, está a querer comunicar e também, através de uma comunicação clara e fluida, fazer esta interligação entre nós. Porque acho que cada vez mais hoje, com a questão de estarmos sempre on, sempre nos telemóveis, estamos a ter uma conversa e alguém está a olhar ao telefone e nós apercebemos que não estamos, que a pessoa não está lá presente para nós. Isso para mim é fundamental. Depois também termos aqui alguma responsabilidade para agir, porque a empatia é ouvir, escutar ativamente, compreender, interiorizar, ter essa consciência, comunicar de uma forma também consciente, mas saber agir em conjunto e com o que for decidido no grupo ou na conversa, depois também agir. Acho que cada vez mais é necessário também termos flexibilidade. Antigamente falava-se muito no work-life balance, o tal balancear entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu gosto muito mais do termo que se utiliza hoje em dia, o work-life integration.
Eu tenho aqui várias personas dentro de mim, mas sou uma pessoa só. E a integração da Cristina enquanto pessoa, enquanto família, pessoal e para os amigos e também para a parte profissional, é muito bom que exista esta coesão e esta coerência para a Cristina pessoa estar e poder entregar o máximo de si também aos outros. Falaste-nos aqui de várias palavras, da escuta ativa, da presença plena, também da capacidade de agir. Qual delas é que tu sentes que é mais difícil de praticar, às vezes em momentos de pressão, no teu ambiente de trabalho atualmente? Eu acho que não é uma questão de aplicar, porque todos os momentos nós conseguimos aplicá-lo mais ou menos. Eu acho que muitas vezes também tem a ver com a cultura organizacional. E muitas vezes pode não se proporcionar porque temos que seguir determinadas regras muito burocráticas ou o caminho a seguir tem que seguir sempre aqueles passinhos e muitas vezes acabamos por não conseguir a 100% e em todos os momentos aplicar esta escuta ativa, esta flexibilidade e todos estes vetores que eu elenquei. Tem muito a ver com isso. E quando tu tens de definir prioridades estratégicas, tu falas muito, tens de fazer uma ponte entre diferentes departamentos, que é importante que exista essa ponte, e quando tens de definir essas prioridades estratégicas, numa empresa em que muitas vezes tem um crescimento tão acelerado e tem vários desafios neste momento, como é que tu garantes que a empatia não se perde no meio disto tudo? Eu acho que a empatia é fundamental, porque como tu disseste bem, a tecnologia evolui de uma forma muito rápida. Há uns anos atrás já existia inteligência artificial, mas não se ouvia como hoje em dia. Hoje a inteligência artificial faz parte do nosso dia-a-dia e esta empatia o que nos permite é a interligação com o outro, compreender não só o meu ponto de vista, mas o ponto de vista da pessoa com quem eu estou a interagir ou com o grupo com quem eu estou a interagir e depois em conjunto chegar a um consenso. Eu acho que quando nós chegamos a uma decisão partilhada, o resultado final é sempre muito mais positivo, porque se eu vou impor só a minha opinião sem ouvir os outros, é mais difícil depois nós conseguirmos entregar algo conjunto que traga valor e que realmente também seja recepcionado pelo outro com esse valor. Se for uma decisão conjunta entre todos e alinhada, vamos todos a trabalhar para o mesmo fim e com o mesmo objetivo e vai ser muito mais gratificante para todos. É muito interessante trazeres esse conceito para a mesa, até porque a empatia na relação com o outro não é só de uma forma singular, é uma forma também coletiva. Sim, em grupo, sim. Como temos também essa realidade nas organizações e é importante pensar nessa relação também mais coletiva e não somente na relação de um para um. Tem que ser uma dinâmica, porque as relações interpessoais começa de um para um, mas é sempre de um para N. E se formos criando esta rede é muito mais fácil. Sim. E nestes momentos em que às vezes existe pressão, existe necessidade de tomar determinado tipo de decisões mais preementes, às vezes nem sempre temos os dados todos, não é? Temos que decidir com base naquilo que nós sabemos no momento e como é que nós conseguimos fazer esse tipo de decisões coletivas, como estávamos aqui a falar, mas sem desumanizar as equipas e se achas que então aqui o conceito da empatia, de ouvirmos todos antes de tomarmos uma decisão, se na realidade melhora a qualidade dessa decisão e o impacto que depois vamos ter? Pronto, eu acredito plenamente que melhora e que é fundamental. Todas as decisões são tomadas em determinado momento com as variáveis que temos em cima da mesa, naquela circunstância. Nós na minha equipa fazemos muito o challenge, ou seja, para além de só ouvir, também temos muito o desafio de ok, mas esse investimento, qual é o retorno que vai trazer para a organização? Porquê fazer o investimento nessa tecnologia e não noutra? Fazemos muito esse challenge e se não houver esta empatia, esta relação interpessoal, claro que o challenge vai ser visto como um não, em vez de ser visto como um e mais. O que é que podemos acrescentar? O que é que podemos adicionar? O que é que podemos construir em conjunto para a organização como um todo? Por isso acho que a empatia é fundamental. Sim. Até porque nessa relação que tu tens com o outro e quando tens essas mudanças, esses desconhecidos, se não é tudo bem explicado e contextualizado, a pessoa acaba por entrar numa espécie de modo de sobrevivência e acaba por retrair-se um pouco e não acaba por não haver algumas comparações também. Pronto, aquilo que nós tentamos fazer é, nós temos que gerir um portfólio de iniciativas, temos um budget também, e o nosso papel é sempre ver qual é que é o custo versus benefício que vamos trazer para a organização como um todo. E todo este challenge, todo este desafio que fazemos interno,
também com as outras unidades de negócio, mas também internamente dentro da área onde eu trabalho, na área do IT, é fundamental esta boa relação interpessoal e esta empatia, facilita. É um facilitador. E é bom cada vez ouvir mais essa questão na área também da tecnologia, sim. que é muito importante, não é? Sim. Há pouco tu falavas um pouco da IA, de inteligência artificial, e é impossível não se falar disso hoje em dia, aliás, porque é uma ferramenta super útil. Eu pessoalmente uso-a praticamente todos os dias, em muita coisa, mas aqui também a pergunta seria, nós hoje temos a IA que acelera toda uma série de processos, mas o que é que nós temos que ter cuidado, ou o que é que nós temos que delegar para a IA, e quais são aquelas tarefas que ou ações que nós não devemos delegar na IA? Qual é a tua opinião sobre esse tema? Eu considero que a inteligência artificial já faz parte do nosso dia-a-dia, assim como tu, eu também utilizo diariamente, quer para procurar algum tema, algum e-mail, quer quando vamos de férias fazer um compilado do que é mais importante, onde é que tenho que responder logo. Há alguma organização também de algumas tarefas de planeamento da própria equipa, e eu acho que temos que separar o que é esta ferramenta. É uma ferramenta que nos ajuda na produtividade, na aceleração, na análise de dados de uma forma muito mais rápida, e tirar a parte. A ferramenta não nos dá a parte humana, não nos dá a parte da humanização, e acho que isso temos sempre balancear, não existe uma sem a outra. A semana passada, precisamente por AI, estive no evento da Microsoft, também foi sobre essa temática, e esteve presente a Daniela Roy, e ela própria comentou isso. A inteligência artificial é uma ferramenta, todos nós devemos usar e saber usar, potenciar o que é que podemos tirar de proveito, mas depois a parte humana, de análise, sentido crítico, o fazer à nossa maneira. No caso da Daniela Roy, até falou a seleção dos atores, a construção das personagens, que isso é algo humano, que não podemos isolar. Que é único, no e fundo, que é também. único, exatamente, e que essa unicidade tem que se manter. E eu adorei ouvir, e acho que é mesmo isso, é utilizar a ferramenta para impulsionar e acelerar algumas análises de dados que antigamente demorávamos uma semana, hoje demoramos uma hora, mas nunca tirar a análise crítica, a nossa própria investigação e sentido crítico, e a parte humana tem que lá estar sempre. Ao longo da nossa conversa já falamos aqui sobre duas competências humanas super importantes, a empatia e o pensamento crítico, Sim, não é? Que é super importante podermos aplicar isto. E falando aqui de competências humanas, quais é que achas que são as competências humanas que diferenciam hoje mais os líderes na tua área? A inteligência emocional, por exemplo, acho que é muito importante. Além da escuta ativa, que já falámos hoje, também a componente da comunicação, uma comunicação transparente, fluida, honesta também. Diria mesmo a própria felicidade. Eu acho muito engraçado quando às vezes acordamos, e todos nós temos os nossos dias sim e dias não, e quando vamos para o escritório o ambiente está alegre e está uma boa energia, parece que o nosso astral aumenta. Mas também temos o inverso, é quando nós vamos com uma moral super em cima e chegamos lá e o ambiente está muito denso. Eu acho que esse fator de trazer um bom ambiente, um ambiente seguro, onde as pessoas se sintam bem e felizes, com alegria, acho que é fundamental também. E quais é que achas que são as competências humanas que ainda são muito subestimadas a nível da nossa liderança? Eu diria a humildade, ou seja, a humildade para assumir que nós não sabemos tudo, e que muitas vezes também recorremos hoje em dia à inteligência artificial para ter algum apoio, mas nem todos os líderes assumem essa humildade. E a questão também da falha. Eu, por exemplo, antigamente, e foi uma evolução que eu fui fazendo ao longo do meu crescimento, também pessoal e profissional, lidava muito mal com o erro. Hoje em dia, e a PNL ajudou-me nisso, encaro. Não existe erro, existe feedback. E errar é humano, ou seja, só não erra quem não faz. E eu acho que também, hoje em dia, no nosso dia-a-dia organizacional, nem todos os líderes sentem isso dessa forma. Há falta de oportunidade para os outros errarem, aprenderem com o erro, serem construtivos na forma como damos esse feedback e fazemos a pessoa aceitar
que o feedback que estamos a dar de uma forma construtiva, não negativa. Completamente. Vi esses dois vetores como principais. Há outros, atenção. Mas podes partilhar acho que alguns esses outros vetores? Acho que são os mais prementes. É muito interessante falar sobre a incapacidade às vezes de assumirmos que podemos errar. Eu acho que isso às vezes vem de processos mais enraizados, desde que somos mais pequenos, não é? Que depois temos que ir desconstruindo Os valores, crenças, sim, exatamente, que acaba por ser no fundo é um processo de aprendizagem, não é? E não há linhas retas. Aliás, os nossos caminhos muitas vezes são curvas e contra-curvas. Acho que são sempre. São sempre, não é? Portanto, de facto, é muito importante pensar nisso dessa forma. Tu estás num ambiente de alta performance e, pelo que eu percebi pelo teu percurso, também tens estado já há muitos anos nesse tipo de ambiente. Sim, há muitos anos. E na empresa onde tu estás hoje em dia há imensos desafios, constantemente. Como é que se constrói uma equipa de alta performance nesta área, com estes constantes desafios, sem que haja um desgaste crónico? Pronto, eu acho que é muito importante, eu encaro o alta performance com ações consistentes e também sermos persistentes, ou seja, não é desistir ao primeiro, é procurar ajuda, é ter um círculo e uma equipa. O que eu tento promover muito é o trabalho colaborativo e o pedir ajuda. É mais fácil, em vez de eu estar a perder uma hora, eu pedir ajuda ao colega e resolver um tema em 10 minutos, e eu tento promover muito isso nas reuniões e fomentar no grupo. Alta performance para mim, e associando também a alguma área mais de desporto, que nós vemos muito, todos os desportistas, eles praticam até conseguir atingir aquela meta, aquele número, aquele tempo. Pronto, a consistência é o treino, nunca desistir, dar sempre um bocadinho mais. Mas também é importante saber parar, porque depois do esforço intenso eles também descansam, eles também tomam proteínas e têm uma alimentação muito cuidada, têm o sono reparador e têm aquele período de intensidade na entrega, mas o descanso. E eu acho que isso é fundamental. A parte de entregarmos, darmos tudo nos tais desafios, mas saber ou nós próprios dizer não consigo, preciso de descanso. Acho que é muito importante nós próprios sabermos levantar e ter a consciência e levantar a mão. Por outro lado, o próprio líder ter a noção que nem toda a gente tem coragem para se chegar à frente, e o próprio líder estar atento ao comportamento, à maneira que a pessoa fala, à sua postura, à sua energia quando entra e sai no escritório, à forma como comunica ou entrega, ir estando atento e fazer checkpoints para ver se a pessoa realmente está bem ou se precisa descansar. Já me aconteceu no meu passado, não foi com esta equipa, foi com um elemento de outra equipa que até já acabou por sair da organização, em que eu tive consciência que ele não estava a parar, mas não estava bem, e eu cheguei ao pé dele e disse: precisas tirar aqui uma semana. E obriguei-o a tirar uma semana. E ele depois agradeceu-me, porque ele não estava a querer tomar essa decisão. E acho que é muito importante nós, enquanto líderes, também ajudarmos as nossas pessoas, porque se elas não estiverem bem, o grupo não está bem, a entrega não vai ser tão consistente, tão performante como estavas a referir. E é muito importante esta relação. A relação da consistência, do estares lá para para entregar os resultados, sim, mas ao mesmo tempo temos o período de descanso. É quase como uma sprint, não é? Exatamente. No fundo é um bocadinho... Não, e saber quando é que precisamos de pedir ajuda e quando é que nos podemos ajudar mutuamente. Mas isso só acontece se a equipa tiver cola, se houver ali uma ligação, claro, entre uma as equipa pessoas. Coesa e em segurança, um ambiente seguro também, sim, claro. Sim. Ok. Obrigada, Cristina. Olha, vamos agora falar sobre uma outra área, que são os mitos da empatia, que mitos. São aqueles mitos que às vezes... Pronto, aquelas crenças que existem connosco e temos que falar sobre eles, temos que os desmistificar para, no fundo, descascar o abacaxi, como se também costuma dizer. Já fomos falando ao longo da nossa conversa, mas vamos reforçar. Empatia atrasa decisões? Na minha opinião, antes pelo contrário. Acho que a empatia acelera as decisões. Porque quando não há empatia, lá está, cada um fica com a sua opinião, fica com o seu ponto de vista, e não há um consenso, e depois quando se faz algo há sempre alguém que não está de acordo e por vezes mais à frente pode obrigar a retrabalho. Se por outro lado existir empatia, ok, eu tenho a minha visão, a Filipa tem a sua visão,
trabalhamos em conjunto, falamos sobre o tema e chegamos a um consenso, o resultado final vai ser produtivo para ambas. E acho que isso acelera, não... Boa. É mais Já nesse partimos aqui sentido. um tabu e parece muito bem falado. Olha, e um outro tema que confunde-se muito empatia com simpatia, não quer dizer que um líder empático não seja simpático, mas gostava que desmistificasses também aqui um bocadinho. Empatia é simpatia ou são dois conceitos diferentes? Pronto, na minha opinião, são conceitos diferentes, ou seja, eu encaro a simpatia com alguém que é simpático, lá está, tem essa relação, mas distancia-se a nível emocional. Enquanto a empatia, para mim, é o compreender realmente o outro e sentir essas emoções. A grande diferença que eu vejo é a emoção que está por trás de. Okay. Num lado, isolada, sem emoção, no caso da empatia, com essa emoção e essa compreensão mútua. Porquê que achas que ainda existem tantos líderes mais simpáticos e menos empáticos? Achas que ainda existe aqui algum tabu em relação à própria palavra empatia? Acho que existe ainda um tabu entre a própria palavra e alguma dificuldade desses líderes se colocarem no papel dos outros. Boa. Obrigada, Cristina. Vamos agora então às perguntas diretas e às respostas rápidas. Sim. E se calhar aqui um bocadinho em seguimento Se calhar um bocadinho em seguimento, que eu já estava a pensar em qualquer coisa. Daquilo que estávamos agora aqui a falar, se tivesses que aconselhar um líder em desenvolver uma competência humana, qual era a primeira que aconselhavas a que ele ou ela investisse? Eu vou aconselhar aquela onde eu estou a investir, que é no meu próprio autoconhecimento. Ou seja, eu acho que se um líder, e também falo por mim, por a minha experiência própria, que acho que é importante também termos essa partilha com experiência própria. Eu gosto muito da expressão o liderar pelo exemplo. Enquanto nós, enquanto líderes, não soubermos estar bem connosco, termos consciência da pessoa e dos sentimentos, das emoções que estão por trás de determinado comportamento, é muito difícil nós também conseguirmos ajudar o outro e estar presente para o outro. Sim. Por isso eu diria que a autoconsciência. Autoconsciência parece-me uma boa competência para se começar a desenvolver. E qual foi assim aquele momento ao longo do teu percurso profissional em que tu tiveste um ahá e pensaste assim, espera lá, os resultados não vão lá sem as pessoas? Eu acho que isso é em todos os momentos. Desde que eu comecei como estagiária e que não sabia e precisava dos outros para me ensinarem e eu poder contribuir com algo, mas com base no conhecimento do outro, porque eu era novinha, quer na consultoria, porque os projetos não se fazem sem pessoas, cada pessoa tinha a sua valência e a entrega do projeto era um todo, não era uma parte, e nós tínhamos que conciliar os vários momentos e os vários conhecimentos para entregar num determinado sprint, ou momento, ou data, mas o todo, não o que eu fiz. E agora, na área onde estou, nós todos também contribuímos de alguma forma para atingir o sucesso. E se alguém não está, lá está. Temos que, em grupo, colmatar essa ausência. Sim. E por isso as pessoas são fundamentais em tudo, na entrega e nos resultados positivos. Sem pessoas não há resultados. E ao longo da tua viagem, enquanto pessoa, enquanto profissional, quando é que tu sentiste que haveria aqui alguma vulnerabilidade tua, mas que na realidade é uma força tua? Quando é que tu te apercebeste então desse ponto? Ok, também foi um ponto que eu já vinha trabalhar. Eu diria o meu perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista e agora estou muito melhor na minha autoconsciência, porque antes eu exigia aos outros aquilo que eu exigia a mim própria. E eu ter a consciência que nem todos têm o mesmo interesse, a mesma motivação, a mesma entrega, eu tive que aprender e não foi um caminho fácil. Porque eu exigia aos outros aquilo que eu exigia a mim própria. E não aceitava nem sequer o erro de uma vírgula, entre aspas, pronto. Era muito exigente. E neste momento não, eu encaro esse perfeccionismo de uma maneira muito mais subtil e aplico-a no planeamento, na organização, na divisão de tarefas, na equipa e aprendi a lidar com esse perfeccionismo, mas de uma forma positiva em vez de ser uma forma negativa. Qual foi o momento? Quando é que tiveste essa epifania que sentiste que... Acho que foram vários momentos e várias conversas também com líderes inspiradores que me foram dando a noção que qual é que é a diferença de entregar 90% ou entregar os 110%? O resultado está lá, está com qualidade. Tu entregas, e disseram-me várias vezes, entregas sempre com qualidade. Por isso, descansa.
tem o teu momento. Bom E foi, conselho. exato. Às vezes todos precisamos de ouvir um pouco esse Porque eu era conselho. sempre muito exigente, entregava, já estava perfeito e refazia e refazia até estar Ok. muito bom. Mas foram vários conselhos ao longo da vida e lá está, eu fui escutando, fui interiorizando e chegou um momento em que sim, assumi que tinha que mudar. Ok. E tinha que mudar para mim e para os outros, porque facilitava a relação, a tal empatia, que às vezes dificultava. Se eu estava a exigir aos outros algo que para eles não fazia sentido, esta empatia foi algo que eu fui trabalhando, com este trabalhar do meu perfeccionismo e da minha autoconsciência. Ok. Porque isto é um caminho que se faz caminhando e Não é nós de um somos dia para o pessoas, outro. todos somos pessoas, todos temos as nossas vulnerabilidades. Sim. E acho que é muito importante sabermos assumir as vulnerabilidades e explicar e ensinar aos outros. Eu aplico muito na mentoria, quando faço, e partilho estas experiências com quem vejo que tem necessidade também de ouvir alguns conselhos e partilho os momentos que eu tive de aprendizagem. Ok. Olha, obrigada por esta Acho que é muito partilha. Para mim também me faz. Também te fez o clique. Fez um clique aqui, foi importante ouvir-te um bocadinho Sim, neste sim. tema também daqui da questão do perfeccionismo. Podemos E daí- falar um bocadinho melhor depois sobre isso. Gostava um bocadinho. Sim. Agora, se tivesse de deixar aqui um post-it, assim, numa parede, num mural de compromissos para um líder, qual era o conselho que tu darias a esse líder dele fazer 5 minutos todos os dias com a sua equipa? Eu acho que há aqui 2 pontos fundamentais. Um deles é essa escuta ativa e fazer essa escuta sem esperar nada em troca, ou seja, estar mesmo lá presente para ouvir e fazer uma pergunta: como é que estás? Precisas de alguma coisa? Ser mesmo frontal. E o outro ponto que eu acho que a nossa sociedade ainda tem muito também, se calhar algum preconceito ou algum mito que também temos que desmistificar, é o elogiar. Nós muitas vezes apontamos à falha. Então, e celebrar os sucessos, os achievements. Nada como 5 minutos no início do dia para excelente trabalho, continua assim, vamos melhorar muito melhor a energia que a pessoa vai ter no dia. Até porque damos aquela confiança de que a pessoa esteve bem Sim, e ela acaba por dar um passo mais em frente, Sim. às vezes até numa situação de desconforto, porque sente que está ali. Sente essa confiança, sente esse Exatamente, apoio. Exatamente. Por isso o que eu diria são esses 2, não precisa de ser no mesmo momento, acho que podem ser 2 post-its diferentes, se me Sim, permites, sim. mas a escuta ativa é mesmo estar presente e fazer essas questões genuínas, sem esperar nada em troca e sem estar mesmo para a pessoa e elogiar. Escuta ativa e elogio. Parecem-me 2 post-its interessantes para Sim. deixarmos aqui. Também um bocadinho para quem nos ouve e quem nos vê aqui da Máfia da Empatia. Se queres deixar assim alguma mensagem para as pessoas que nos veem, que nos ouvem aqui na Máfia da Empatia? É assim, eu tenho aqui uma expressão, eu considero que a empatia é que é um poder que nós temos aqui interno, invisível, e a empatia é um bocadinho a ponte entre as pessoas e os resultados positivos. Boa. Por isso eu convido todos a construir esta ponte todos os dias e a torná-la cada vez mais sustentável. Olha, parece-me lindamente. Adorei essa analogia da ponte entre as pessoas e os resultados ali com a empatia. Resultados Parece muito positivos. bem. Resultados positivos. Parece muito bem, Cristina. Olha, Acho que muito sim. obrigada pela Nada. tua partilha, obrigada por teres vindo aqui, por fazeres parte da Máfia da Empatia. A todas e a todos vocês que nos ouvem, muito obrigado pela vossa atenção, por estarem aqui connosco em mais este episódio. E por hoje é tudo e voltaremos muito em breve com mais outro episódio. Obrigada. Muito obrigada.